Convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos ler alguns textos, algumas passagens no capítulo 4 e no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 4, a partir do versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Se eu posso localizar mais ou menos geograficamente você, Jesus viveu em Nazaré grande parte da sua vida e agora ele estava se deslocando para a Galiléia, precisamente para a cidade de Cafarnaum. Ele desceu uma grande colina e foi viver à beira do mar da Galiléia, em Cafarnaum, que era uma aldeia pescatória, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esse foi o breve relato que Mateus nos deu do início do ministério de Jesus na Galiléia. E a grande promessa de Jesus era transformar aqueles homens em pescadores de homens. Você se vê como um pescador de seres humanos, pescador de gente? É assim que você, como um discípulo de Jesus, se vê? É assim que você interpretaria, por exemplo, todo o ensinamento de Jesus? Todo o ensino de Jesus vai na direção de nos transformar em ganhadores de almas, pescadores de homens. O ensino de Jesus, ele não tem uma finalidade terapêutica, ele não tem a finalidade de nos deixar mais empolgados com a vida. Ele não tem também a finalidade de nos levar a nos sentir um tanto quanto também empolgados com os temas espirituais que ele aborda. Todo o ensino de Jesus tem uma só finalidade: a finalidade de transformar discípulos em pescadores de homens, em ganhadores de almas, em verdadeiros pescadores de homens. Portanto,
Ser iniciado nos ensinamentos de Jesus é entrar em contato com todo o conteúdo, com um verdadeiro currículo de treinamento na operação do ministério. Um verdadeiro currículo para ser uma pessoa extremamente relevante no mundo em que vivemos, com uma fé que não seja aquela fé, como eu afirmei há pouco, com um tom terapêutico, só no sentido de, olha, vem para Jesus e você vai se sentir melhor. Jesus não é uma nova terapia entre as terapias. Jesus não é um motivo para a gente se sentir melhor, essa não é a ideia. Eu fui no culto e me senti muito bem, gostei muito. O culto, conquanto a gente saiba que tenha estas manifestações no meio das pessoas, as pessoas reagem ao culto dessa maneira, é uma maneira um tanto quanto cultural de reagir aos ensinamentos do Evangelho, uma maneira de reagir dizendo que se sente bem ao ouvir, ao estudar, a ler as Escrituras, mas a ideia não é fazê-lo se sentir bem. A ideia de Jesus, na verdade, nesse sermão especificamente, é fazer uso daquilo que eu entendo ser a grande razão do cristianismo. É transformar a gente em discípulos reais. E eu vou fazer algumas citações essa noite de John Stott, que escreveu um maravilhoso livro. Ele tem uma coleção, na verdade, é uma coleção, Lendo a Bíblia com John Stott, e o volume 1 é Lendo o Sermão da Montanha com John Stott. E você vai lendo o Sermão da Montanha e vai ouvindo as colocações de John Stott a respeito desse sermão, que é o mais conhecido. Vai dos capítulos 5 ao 7 de Mateus, mas o próprio Stott disse que, embora seja o sermão mais conhecido de Jesus, é o menos vivido, o menos praticado. E, na verdade, nós convivemos com esse perigo desde sempre. Tiago já nos chamou a atenção na sua carta para que não fôssemos apenas ouvintes negligentes da palavra de Deus, mas que fôssemos operosos praticantes da verdade, porque o que nós mais interiorizamos é aquilo que nós incorporamos para a nossa vida. Então, enquanto nós estivermos expondo essa série sobre os ensinos de Jesus, onde nós vamos passar pelos grandes sermões dele, o Sermão da Montanha, vamos passar pelo sermão escatológico, vamos passar por um importante sermão onde ele fala sobre unidade, lá no capítulo 17 de João. Nós vamos depois estudar as parábolas do reino, e nós vamos fazer assim um passeio com os irmãos pelo mais intenso currículo dos ensinamentos de Jesus, mas que fique claro desde já que o grande alvo de Jesus é pegar na sua vida e transformar você num verdadeiro discípulo, e tendo-o transformado num verdadeiro discípulo, num eventual ganhador de almas, num pescador de homens, para usar as mesmas palavras que o texto usa. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, diz aí no capítulo 4, versículo 19. Quem faz de nós pescadores de homens é Jesus, e ele faz através dos seus ensinamentos, das suas orientações, e através dos muitos elementos que nós vamos encontrar no Evangelho, que Jesus faz uso com maestria, com graça. E eu convido você a não somente ouvir, mas praticar.
Convido você também nos próximos cultos, uma vez que eu não tive a oportunidade de falar hoje cedo, mas eu convido você a vir munido de papel e caneta para você fazer as devidas anotações que você julgar necessárias para incorporar melhor o ensinamento. É óbvio que eu vou expor aqui na tela, vou colocar textos na tela, citações na tela, a gente vai facultar esse documento em PDF lá nos grupos de WhatsApp da igreja, na expectativa de que os irmãos ganhem ânimo nesse trabalho de construção de um discipulado verdadeiramente, meus queridos, comprometido com a fé, e não ser apenas um discípulo de fim de semana, um discípulo domingueiro, onde você aparece aqui, canta os hinos, se sente bem e vai para casa. Então, o culto não é um elemento terapêutico, conquanto eu entenda que alegre o nosso coração, nos faça sentir bem, mas a ideia é que cada culto, cada encontro, cada mensagem, cada pregação seja trazida para a nossa vida e nos traga também inspire a profundas transformações em nosso caminhar, no nosso jeito de viver e de servir ao Senhor. John Stott, eu começo com essa citação dele, disse a respeito do Sermão da Montanha: é provável que o Sermão da Montanha seja a parte mais conhecida do ensino de Jesus, embora discutivelmente seja o menos compreendido e, sem dúvida, ao que menos se obedece. Isso são palavras de John Stott, talvez considerado o mais importante teólogo cristão do século XX, especialmente na segunda metade do século XX, onde ele ministrou e trouxe bastante influência sobre o mundo cristão, e o mundo literalmente falando, porque ele não foi apenas pregador em Londres, ele frequentava uma igreja em Londres chamada All Souls, que é de todas as almas. Ele era pastor, funcionava como pregador nessa igreja também, mas precisamente ele teve um ministério internacional, influenciando a Igreja de Cristo em toda parte do mundo. E eu concordo em gênero, número e grau com ele, quando ele afirma que o Sermão da Montanha é o mais conhecido, porém o menos vivido e o menos compreendido. Então eu vou ser o mais didático possível, vou ser assim, o mais, digamos, o meu tom vai ser o mais professoral possível, para que você possa, ao fim de cada mensagem, ter aprendido esse ponto importante destacado do Sermão da Montanha e dos ensinamentos de Jesus. Continuando Stott com as suas citações, do que ele já proferiu, é o que mais se aproxima de um manifesto, pois é a sua própria descrição do que queria que seus seguidores fossem e fizessem. Portanto, é um manifesto de Cristo sobre que tipo de coração as pessoas que creriam em Jesus e aceitariam o seu jugo e viver sob o seu ensinamento, o seu senhorio, o seu cuidado, que tipo de vida, que tipo de fé a gente deveria ter, e não vai fugir absolutamente nada que seja evidentemente importante para a vida. Jesus vai tocar em tudo e mais alguma coisa, e nós vamos juntos aprender. Eu, por estar ministrando, não significa
que tenho mais conhecimento do que os irmãos. A ideia aqui não é mensurar o conhecimento. Ah, pastor, eu já sou um leitor da Bíblia de muito tempo, eu já li e reli esse sermão da frente para trás, de trás para frente, e eu já conheço todas as citações. Muito bem, ouça outra vez, porque não existe um conteúdo que nós possamos dizer, basta, Senhor, nós já sabemos de tudo. Não, nós precisamos sempre de uma renovada medida e precisamos sempre nos aprofundar um pouco mais no sermão, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O sermão, apenas para ficar registrado depois no documento que vai lá para o grupo de WhatsApp, o Sermão do Monte é encontrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 a 7. Ele foi proferido no início do ministério público de Jesus, logo após a sua tentação. Ele é tentado no deserto, no capítulo 4, dos versículos 12 ao 22, mostra a mudança de Jesus, a mudança domiciliar dele de Nazaré para a Galileia, para que se cumprisse uma profecia, e o chamado de Jesus dos seus primeiros discípulos, depois de pregar sobre arrependimento. Essa é a mensagem basilar de Jesus nos seus ensinamentos. Todo ser humano precisa ser confrontado com a mensagem do arrependimento. Nós não podemos, meus queridos irmãos, sermos treinados ou moldados pela mão do Senhor no seu sagrado discipulado, se nós não ouvirmos o chamado de Cristo ao arrependimento de pecados. Nossos pecados são bem mais interiores e eles são bem mais agarrados ao nosso coração do que nós imaginamos. E a mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E só depois que ele fez os seus primeiros discípulos, ele derramou então o conteúdo do Sermão da Montanha. Então, a minha missão aqui, nesse momento em que nós estamos lendo o texto e estamos interagindo nesses momentos iniciais da mensagem, é que todos os irmãos tomem nota se passou por aquela experiência da metanoia. O que é a metanoia? Essa é uma palavra muito usada hoje aí no meio evangélico. Essa é uma palavra grega para descrever arrependimento, onde a palavra fala exatamente de uma conversão de retorno. Essa é a ideia, uma mudança de hábito, uma mudança de mente, uma mudança de compreensão do que é a vida. Então você está andando numa direção e de repente tem um encontro com o Senhor Jesus e Ele manda que você agora dê meia volta, que você refaça os passos que deu para dentro da escuridão, agora para dentro do reino da luz, agora para dentro do reino de Deus. Então, essa experiência que a gente chama, é chamada de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Não é você dizer, eu lamento ter feito tudo aquilo que eu fiz. Na verdade, o arrependimento diz respeito a você trocar de vida, a você não mais andar pelos caminhos que andava, não mais louvar os ídolos que louvava, não mais adorar na direção que adorava, negando, portanto, todas as crenças passadas, todos os deuses, todos os ídolos, todas as ideologias e doutrinas do passado, para agora abraçar a fé em Jesus, livre. Então, antes que você possa receber esse conteúdo, é importante que você responda a essa pergunta: eu me arrependi? Eu rompi com todos os vínculos que eu tinha com esse mundo,
com os deuses deste mundo, com os deuses deste século, com aqueles importantes elementos que vão tomando lugar na nossa sociedade, nesse mundo caído, que nós às vezes interagimos tão intimamente, não desconfiando do quão maligno ele seja. Portanto, eu me arrependi. Esse é o primeiro ponto, é o marco zero do discipulado. O marco zero do discipulado é arrependimento. Você precisa olhar para dentro de você, entender que toda a sua produção de vida ia na direção da perdição, e agora você mete o pé no freio e faz a conversão que tem que fazer, mudando inteiramente a direção da sua vida, do seu caminhar, dos seus anseios, dos seus desejos, daquilo que você ao longo da vida ansiou como ser humano, e agora você vai viver uma vida única e exclusivamente para a glória de Deus. Nessa experiência de arrependimento vem a negação do mundo como sendo um espectro que compete com o reino de Deus, e você não quer nenhuma relação com esse mundo, corta todos os seus vínculos com esse mundo mal e passa a servir a Jesus, e Jesus não pode ter competidores dentro do seu coração. Caso contrário, os seus ensinamentos vão ser como símbolo que retine, ou como um sino que toca, um metal frio, meus queridos irmãos, sendo tocado, sendo batido, e é aquele som frio de um símbolo que retine. Paulo fala isso, ele diz que uma vida sem amor é exatamente como um símbolo que retine, mas para amar Jesus, para viver uma vida com Jesus, é preciso arrependimento. É óbvio. Pastor, como é que você crê que esse arrependimento acontece? Nos é dado pela graça de Deus esse arrependimento. Não é que você, meus queridos irmãos, descobre, mas é que você, na verdade, é descoberto pela ação do Espírito, e Deus deposita no coração do pecador que Ele quer salvar uma profunda sensação de pesar, uma profunda sensação dolorosa no coração, e o pecador pensa: como eu pude ferir tanto ao Espírito Santo e entristecê-lo. E então, nesse momento, Jesus pega essa massa ainda informe nas suas mãos, esse barro maleável nas suas mãos, e como um sábio digamos, cheio de arte, esse oleiro sábio, precioso, com toda uma capacidade artífice, vai moldando um vaso de honra para a sua glória, e vai transformando a sua vida num discípulo de Jesus, porque a ideia não é que você seja um seguidor, a ideia não é que você siga Jesus de longe, a ideia é que esses ensinamentos o alcance, de maneira que você possa ser de fato um discípulo, possa vir a ser um discípulo de Jesus, alguém que chova ou faça sol, sob perseguição ou num período de paz, sirva Jesus. Observe como isso foi tão poderoso há 2000 anos atrás, na vida daqueles homens que foram preparados por Jesus para morrer. Os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, que o traiu, mas os 11 discípulos de Jesus, com exceção de Judas, tiveram morte violenta. Portanto, não serviram ao Senhor Jesus apenas em ocasiões pacíficas, em que foi fácil interagir com a fé cristã. Não, houve um momento que foi extremamente doloroso ser crente,
E esses homens tiveram uma preparação tão preciosa a partir dos ensinos de Jesus, que eles se transformaram em verdadeiras testemunhas de Cristo, em verdadeiras marturias, é a palavra grega lá para testemunho. Marturia, que é de onde origina-se a palavra mártir no português. Portanto, são preciosos ensinamentos que a palavra de Deus está nos dando, e meu convite para você é: prepare-se para ser sacudido na sua fé, desafiado na sua fé, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É o marco zero do discipulado. É onde tudo começa, no arrependimento, quando você entende que a sua vida ia na contramão da vontade de Deus, que a vontade de Deus prevaleceu sobre você, e você então veio a encontrar-se com Jesus de uma forma sublime, atraído com cordas de amor pelo Pai, à pessoa do seu unigênito Filho Jesus, e tendo olhado para Jesus, compreendeu também, num lampejo de iluminação do Espírito Santo, que só Jesus Cristo seria capaz de arrancar você daquele caminho mau por onde você trilhava, daquelas crenças às quais você esposava, e daquele jeito de ser e viver a vida que você vivia. Então o discipulado de Cristo encontra Pedro na sua pecaminosidade. Vocês se lembram o que Pedro disse para Jesus, quando Jesus tinha dito para que ele largasse as redes e viesse segui-lo? Ele disse: apartai de mim, Senhor, que sou um homem de língua pesada. Deus vai nos buscar exatamente no nosso caminho de perdição e nos traz para a luz. É um lampejo de graça da parte de Deus, nos trazendo para a luz, nos ajudando a ver, arrancando dos nossos olhos as vendas, tirando as escamas dos nossos olhos e permitindo que a gente comece a enxergar o Evangelho a partir desse instante, desse encontro. Muitos dão nomes a esse encontro, a esse marco zero que eu chamo do arrependimento. Alguns dizem: foi o dia que eu aceitei Jesus, quando eu encontrei Jesus, quando Jesus entrou na minha vida. Quer dizer, as expressões são múltiplas, mas todas elas descrevem exatamente esse ponto que é fundamental no discipulado: arrepender-se. Por caso contrário, quando a gente não se arrepende, a gente fica a vida inteira lutando com o Evangelho dentro da igreja. Quando a gente não se arrepende, a gente fica a vida inteira lutando com essa vida na luz, dizendo: mas as coisas não são bem assim. Na verdade, isso é um pouco de, como é que chamam? Eles dizem que é fanatismo. Isso é um pouco de fanatismo no meio. Não é preciso esse rompimento radical com esse mundo. Bem, à medida que a gente vai conhecendo o reino de Deus, e à medida que vamos conseguindo enxergar o reino desse mundo, e o quanto o diabo está entronizado em tantas áreas nesse mundo, a gente vai então perceber que Jesus, na verdade, tinha absoluta convicção e certeza quando nos pregou arrependimento. Nós, todos, seres humanos, precisamos passar por essa experiência traumática do arrependimento. Aquele dia que você entra na presença de Deus e você começa a orar e você começa a ver verdadeiramente quem você era, essa monstruosidade chamada de
pecador, porque a serpente, meus queridos irmãos, ao enganar o primeiro Adão, colocou lá os seus ovos dentro do coração daquele homem, do primeiro casal, e essa marca espiritual passou a todos os homens, porque todos pecaram, e é necessário, portanto, passar por essa experiência de arrependimento. Todo o ensino de Jesus só faz sentido depois que passamos pelo arrependimento. Até de fato nos arrependermos, tudo não parece uma linda filosofia, e essa é mais ou menos a ideia de que filho de crente tem. Os filhos dos crentes, quando chegam na igreja, a ideia que eles têm é que eles estão lidando com uma bonita filosofia de vida, mas uma filosofia mais ou menos da escola do estoicismo, que é uma filosofia moralmente construtiva da vida. Não, cristianismo não é estoicismo. Cristianismo não é uma compreensão diferente apenas da moral da vida, não é uma filosofia. E aí eles vão crescendo na igreja sem serem encorajados a arrepender-se, sem serem encorajados a esse ato da metanoia, essa experiência onde nós entendemos que nós naturalmente somos ofensores do Senhor, e é preciso que todos se arrependam, que encontrem Jesus na sua caminhada de vida e comecem a ser modelados como seus discípulos. Entretanto, ao nos arrependermos, nós encontramos as lógicas de uma vida dominada completamente por Deus. Trata-se do governo divino na prática cotidiana. É esse Deus que hoje de manhã nós ouvimos o João pregando, e ele chamou-nos a atenção para o termo Senhor, que repetia-se no texto 9 vezes no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, nos mostrando que Deus não quer ser um apêndice, Ele não quer ser o preâmbulo do livro, Ele não quer ser o prefácio, Ele não quer ser um adereço que a gente transforme em algum objeto de enfeite, que vai enfeitar o nosso pescoço, os nossos dedos com um bonito anel, com uma marca ou um crucifixo no peito. Não, Ele não quer ser isso. Ele quer ser o governante absoluto da sua vida. Ele quer viver a sua vida, de modo que a vida que você tem hoje, você não a viva mais para si mesmo, mas viva pela fé em Cristo Jesus. Ah, pastor, isso é demais. Pois esse é o custo do discipulado. Isso não é nem de mais, nem de menos. Quem reagiu dessa maneira foi o apóstolo Paulo. Essas são palavras dele. Essa, na verdade, esse é um pensamento de Paulo. Você desistir do seu jeito de viver e incorporar e abraçar o jeito de Jesus de viver. Em Mateus 4, 23, diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O Evangelho do Reino. Que você possa sublinhar isso. A ideia não é só você ouvir o Evangelho de Jesus, mas ouvir o Evangelho do reino de Deus, do governo absoluto, do senhorio, sem nenhum tipo de resistência ao domínio completo de Jesus na nossa vida. Ser discípulo implica em você ser plenamente dominado. As grandes ideias da vida, que você pensa sobre casamento, você pode ter impressões pessoais a respeito do relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento,
Mas quando nós ouvimos o Evangelho do Reino, nós submetemos todas as nossas compreensões pessoais a esse Evangelho propagado de senhorio absoluto, de domínio absoluto do Rei sobre o nosso coração. O Sermão do Monte também é conhecido como o Sermão do Rei, como o rei dando ordens aos seus súditos, como o rei dizendo como o seu reino deveria funcionar. Nós às vezes lutamos com isso, nós entramos em embates constantes sobre isso, e todos esses embates que nós temos e compreensões divergentes daquilo que ensina o nosso Senhor Jesus Cristo, significa única e exclusivamente que lá atrás, no Marco Zero, nós não nos arrependemos, nós não nascemos de novo, nós não nos convertemos de fato, nós não viemos a Jesus como deveria vir, e agora Ele está aí tendo que nos vencer em diversas áreas da vida. A Bíblia tem ensinamento sobre trabalho. Hoje mesmo nós ouvimos a exposição do capítulo 3, ouvindo o João trazendo aquela informação que Paulo estava envolvido no trabalho, e a igreja estava adormecida numa ideia de que Jesus iria voltar cedo, portanto eles pararam de trabalhar. Não, nós cremos que o Senhor não tardará, que Ele cedo virá, mas enquanto Ele não vem, fazemos o quê? Trabalhamos, construímos com as nossas próprias mãos e vamos crescendo no discipulado cristão. A vida das pessoas afetadas pelo domínio de Cristo deveria trazer a marca da diferença. A igreja de Jesus precisa salientar a grande diferença que existe entre um cristão e um não cristão. É isso que todo discípulo de Jesus deveria ter em mente, ser diferente. Mas o que eu noto muitas das vezes, até mesmo como um atributo mental de alguns irmãos, é que eles querem mostrar que eles podem ser iguais aos que não são crentes, que na verdade ser cristão não é nada careta. A gente também faz as nossas celebrações, as nossas festas, veja como nós nos comportamos aqui e ali. Não existe nem caretice, nem qualquer um outro nome que nós possamos dar, seja o retirado desse vernáculo popular, desse português popular falado aí na rua, seja através também desses dialetos que são criados nos guetos culturais, nos guetos sociais de uma sociedade. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A ideia é ser diferente e não ter nenhum temor em ser diferente. Portanto, o Sermão da Montanha e todo o conteúdo dos ensinamentos de Jesus serão na direção de fazer você uma pessoa totalmente diferente. Se você estava satisfeito com aquilo que você era, não precisava se arrepender. Mas por que se arrependeu? Talvez tivesse sido sacudido apenas com uma mensagem escatológica sobre céu e inferno e abraçou a fé cristã apenas para se livrar do inferno. Não, nós não queremos apenas nos livrar do inferno, mas nós queremos nos despir do velho homem, da velha criatura, dos velhos hábitos, das velhas conexões, e agora passar a servir a Jesus, meus irmãos, sob a ótica de que nós, na verdade, seremos diferentes, à medida que formos abraçando o Evangelho. Stott
tem uma citação muito interessante nesse livrinho dele, Lendo a Bíblia com John Stott. No Sermão do Monte é a descrição mais completa no Novo Testamento da contracultura cristã. Você vai aprender com o Evangelho a andar na contramão da cultura normal, habitual, reconhecida, batizada e também incorporada pela maior parte das pessoas. E o Evangelho vai combater esses elementos da cultura, esses elementos mundanos que vão se associando, se apegando ao nosso jeito de ser. E quando nós vamos ver, já estamos totalmente amarrados, estamos exatamente como esse mundo deseja, que nós sejamos apenas religiosos, que nós não sejamos pescadores de homens, que nós não sejamos influentes por ser diferente, nem na universidade, nem na escola, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. E esse é o próprio cântico da serpente, é o sibilar da serpente, meus irmãos, transformado numa verdadeira cantiga de sedução dos homens. A ideia não é fazer você aqui mais um religioso, mais um cumprimento de normas e preceitos humanos religiosos. A ideia não é essa. A ideia é que você viva de tal maneira sob o senhorio de Cristo, que você não faça absolutamente nada que não glorifique ao Senhor. Os irmãos entenderam bem até aqui? Minha linguagem está alcançando aí o pessoal? Eu estou conseguindo comunicar aí com você? Se os cristãos aceitassem sinceramente os padrões e valores de Jesus e vivessem de acordo com eles, nós nos tornaríamos a sociedade radicalmente diferente que Jesus sempre intentou que fôssemos, e o mundo veria e creria, disse Stott. Eu concordo em gênero, número e grau com o teólogo. O mundo veria isso, veria essa diferença, veria essa beleza do cristianismo expresso na vida do povo de Deus e creria, abraçaria a fé. Mas por que nós encontramos tantas exigências? Em alguns lugares são os cristãos que fazem a separação entre raças. Quantas pessoas ilegalmente eu não recebi na membresia da nossa igreja em Joanesburgo, por força única e exclusivamente do Evangelho, porque legalmente eu estava proibido de aceitar na comunhão da igreja uma pessoa de outra cor. Irmãos, isso tudo sob o manto de cristianismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é a mensagem desafiadora de Jesus para vivermos debaixo do seu senhorio, debaixo do seu governo, debaixo do seu domínio. Ali não existe a boa ideia do pastor Weber. O pastor Weber pensava assim. Não, eu não quero pensar assim. Eu não quero ter pensamento meu, eu não quero ter uma ideia própria minha, eu não quero ter um evangelho segundo o meu entendimento, como alguns tentam reescrever o evangelho. Você vai ter o evangelho segundo a leitura espírita, você vai ter o evangelho segundo aquele movimento contemporâneo de igreja que ordena homossexuais e recebe na comunhão da igreja gente que se relaciona homoafetivamente. Não, eu não quero o meu evangelho, eu não quero o evangelho contemporâneo, eu não quero a ideia contemporânea de fé, eu quero aquilo que Jesus ensinou.
E por conta disso, nós estamos aqui todas as quartas e domingos, em cima dos ensinamentos de Jesus, em cima da palavra de Deus, em cima de toda essa exposição da fé, ensinando ipsis literis tudo que Jesus ensinou. Agora, entrando propriamente dito no Sermão da Montanha, capítulo 5, diz que, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se quem? Quem? Os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Portanto, todo o conteúdo do Sermão da Montanha não foi um conteúdo transmitido, embora essa seja a ideia que nós temos atrelada ao fato, a ideia de que Jesus pregou para uma grande multidão o Sermão da Montanha. Não. Isso foi um ensinamento direto trazido aos seus discípulos. Quantos eram na altura? 12 discípulos. Ele estava no início do seu ministério na Galileia. Lembram os irmãos que ele desce de Nazaré, vai para Cafarnaum, muda o seu domicílio para Cafarnaum para que se cumprisse a palavra de Deus e inicia o seu ministério na Galileia. Portanto, os ensinos de Jesus são literalmente ministrados aos seus discípulos diretos. A ideia com esse sermão não era fazer convertidos, a ideia era fazer discípulos. Essa era a ideia. E se você quer se tornar um discípulo de Jesus, não apenas um ouvinte dominical, circunstancial de seus ensinamentos e suas mensagens, mas que você quer de fato seguir a Jesus como um discípulo seu, vivendo debaixo do seu senhorio e o seu domínio, então preste bem atenção, abra os seus ouvidos para o que você vai começar a aprender agora. Capítulo 5, versos 1 e 2, e ele passou a ensiná-los. Portanto, o sermão não é um ensino para uma raça superior de seres humanos, mas para aqueles que se arrependeram e passaram a ser seus discípulos diretos. Essa, na verdade, é a proposta de Jesus com o Sermão da Montanha. Vamos ler capítulo 5, versos de 1 ao 6, e você vai encontrar aí as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na verdade, a Nova Versão Internacional tem uma leitura, uma tradução ligeiramente diferente daquela que nós temos e acompanhamos aqui. Ela traduz aqui como bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E ela faz isso porque em algum momento aqui na frente nós vamos nos deparar com outro tipo de humildade. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe que a minha leitura pessoal das bem-aventuranças me trazia uma percepção de que Jesus estava definindo a fidelidade, a felicidade em cima de virtudes. Essa era a minha ideia inicial ao ler o texto, mas lentamente o Senhor foi me dando um outro entendimento do texto. Na verdade, a gente precisa entender logo de saída essa palavrinha composta, bem-aventurado. Diz que todo discípulo de Jesus que sente uma verdadeira carência
meus queridos, abissal no seu coração, aquele que se sente um miserável interior, que sabe que por si mesmo não pode fazer nada de bom, aquele que entende que é um miserável sem a graça salvadora de Deus, sem que Deus os enriqueça com a verdade, são perdidos. Precisamos tanto da iluminação de Deus, precisamos tanto da sabedoria de Deus, precisamos tanto da salvação de Deus. E eu poderia continuar descrevendo a nossa pobreza. Nós somos tolos, não percebemos ao certo a vida. Geralmente nós lidamos mal com as questões da vida. Alguns lidam mal com as questões da vida enquanto são jovens, depois só vão abrir os olhos quando começam a envelhecer. Nem mesmo uma pessoa envelhecendo do lado dela, ela é capaz de perceber que a vida tem, meus queridos irmãos, subidas e descidas, mas sempre em espiral descendente. Nós viemos do pó e retornaremos ao pó. Você, eu, nós todos somos uma raça carente. Nós somos pobres. Não há nada, eu conheci um belo ser humano, uma bela alma, tudo de bonito que você vira em mim, tudo que de valor você conseguir detectar em mim, tudo aquilo que você olhar para mim e verdadeiramente inspirar a sua vida, não é meu. A mim, meus queridos irmãos, está única e exclusivamente está o direito de me ver um pobre em espírito, alguém carente de Deus, de ajuda, de socorro, de orientação. Meu Deus, como eu preciso de Ti. Você se sente assim? Você se sente um ser humano totalmente desamparado de entendimento, conhecimento, percepção, vida. Você, por exemplo, vamos chegar aos tópicos mais essenciais da vida. Você sabe o que é bom para você? Sabe? Você, papai, você, mamãe, você sabe como educar seu filho? Você conhece tudo do universo daquele ser humano? Você tem entendimento de tudo, você sabe como fazer funcionar um casamento, conhece as regrinhas todas na sua cabeça, pôs elas todas lá dentro de si, e disse: não, eu sei como fazer o meu casamento funcionar. Alguns destes só foram acordar quando estavam nas barras do tribunal diante de um divórcio. E depois continuaram aferrados ao seu orgulho, à sua pretensa força, e foram, meus queridos irmãos, humilhados com diferentes fracassos e derrotas na vida. Nós não somos fortes. O Sermão da Montanha começa dizendo que bem-aventurado é quem percebe essa fraqueza. Você é fraco, eu sou fraco, nós somos fracos. Você precisa mais de Jesus do que supõe, ou do que o seu orgulho lhe permite. Nós somos profundos, miseráveis, verdadeiros mendigos espirituais. Nós não temos o entendimento que supomos. Nós somos pobres, porque deles é o reino dos céus. O céu não é feito de gente forte. O céu é feito de gente carente, o céu é feito de gente fraca, que clama pela força do Senhor.
clama pela ajuda de Deus, pelo estender da mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu coloquei em letras garrafais para você entender a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado, aqui no texto bíblico, segundo os originais bíblicos, é uma palavra sem tradução. A palavra grega, makarios, é uma palavra que não tem tradução para o português, porque não descreve apenas, meus queridos irmãos, um estado ocasional de felicidade ou de certo prazer. Makarios aí é uma palavra que excede a isso, é o superlativo do superlativo. Então, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, seria abençoadíssimo é o homem. Bem-aventurado é o homem, extremamente mais do que a sua vã imaginação pode supor, é o homem que compreende a sua fraqueza. Portanto, como Deus acolhe aqueles que chegam ao pé dele e dizem: Senhor, eu não sei, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho a mínima condição. Vocês estão vendo como se faz um discípulo? Um discípulo se faz humilhando o orgulho humano. Então, o arrependimento é um trabalho que acontece na gente para humilhar o nosso orgulho. Você não sabe de nada. Quantos jovens do alto dos seus 16, 17, 18 anos discutem com seus pais, dizendo que sabem o que é melhor para a sua vida. Nenhum homem com 100 anos sabe o que é melhor para a sua vida. E é por essa razão que todo discípulo está sob o governo de Cristo, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos, em tudo na vida. E portanto, quando você chega a Deus e diz: Senhor, eu não sei, me diz, me ensina, me orienta, diz que isso enternece o coração de Deus, isso toca no coração de Deus, diz que o reino dos céus é feito de gente assim, de gente que reconhece que não tem força, que não tem poder, que não tem influência própria. Eu estou aqui ensinando a palavra a cada domingo, subo no púlpito e não tenho domínio sobre o ensino que é ministrado aos irmãos. Eu faço isso trêmulo, eu faço isso debaixo de temor e tremor, esperando que uma palavra, uma frase, uma ideia possa penetrar o seu coração como uma flecha celestial e colocá-lo de joelhos totalmente à disposição do Espírito. Os fracos, os pobres em espírito, são abençoados, mas abençoado é pouco, são abençoadíssimos, é pouco ainda. A palavra Macários vai aos píncaros, incompreensíveis, inatingíveis pelos ideais humanos. É abençoadíssimo o homem que percebe a sua fragilidade, a sua fraqueza. E com essa frase, Jesus começa o seu programa discipular, abatendo o orgulho humano, quebrando o orgulho humano, reduzindo o homem ao pó. Alguns, no meio da caminhada, percebem a sua fragilidade. Outros tentam envelhecer assim, movido de orgulho, movido dessa ideia que domina tudo, que tem conhecimento de tudo, que sabe de tudo. Nós não sabemos de nada.
Nós não fazemos ideia de quão densas são as trevas que nos cercam nesse mundo. Nós não temos a menor ideia da densidade, do poderio de Satanás operando no reino do mundo. Se tivéssemos uma pálida ideia, nós correríamos para os braços de Jesus e dali jamais sairíamos. Viver ali, acolhido nos braços de Jesus. Eu gosto muito do Salmo 131, que descreve muito bem essa ideia. O Salmo 131 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma para contigo, Senhor. É o salmista se vendo indefeso nos braços da mãe, e se a mãe não o proteger, não o alimentar, não lhe trocar as fraldas, não lhe lavar as partes íntimas, ele morrerá. E assim somos nós, irmãos. A nossa dependência, a dependência do discípulo de Cristo ao seu Senhor, precisa ser total e absoluta. Sem essa dependência, ai de nós, ai de nós. No reino de Deus, o abençoado não é o forte. No reino de Deus, o abençoado não é o autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. O que se sente capaz. No reino, o abençoado é o que vive todo o tempo e para todas as coisas na dependência de Deus, literalmente um carente de tudo. Por isso nós precisamos ser gratos pela comida que chega à mesa, pelas provisões com as quais nós gerimos a vida. No final do mês pagamos os boletos. A gente pensa que isso é simplesmente exercício de quem está vivo, mas não é. É graça, uma graça da parte de Deus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Dá a ideia que alguém que sai do cinema, comovido pelo enredo do filme que viu, emocionado com a história com a qual foi embalado ali nas 2, 3 horas de exibição, ou bem-aventurados são os que choram depois de um relacionamento desfeito, um trauma da vida. Não é esse o contexto do assunto. Jesus está falando desses que se sentem pobres e miseráveis, e na sua pobreza e miserabilidade, olha para si e diz: estou perdido. É o apóstolo Paulo dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Ai de mim. Isaías dizendo: são os que choram por conta das suas fragilidades, estão ali na presença de Deus. Senhor, eu não sei como fazer com que a vida funcione, eu só me meto em encrenca. Faz com que a vida funcione segundo a sua vontade para a minha vida, Senhor. E choram. Choram por conta desse estado de carência absoluta. Diz a Bíblia que esses serão consolados. No mesmo contexto, o texto vai até o versículo 6, porque aqui tem 2 conjuntos de bem-aventurança. O primeiro conjunto, conforme nós lemos lá atrás, deixa eu mostrar aqui,
é um conjunto que nós poderíamos chamar de desenvolvendo o caráter espiritual do discípulo, desenvolvendo esse mundo interior do discípulo. No versículo 4, nós lemos: bem-aventurados os que choram. No verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Há duas coisas fundamentais no discipulado de Jesus. Ele disse: vinde após mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade interior nos reveste dessa humildade. Você imagina um carente, quando vem pedir uma esmola, ele vem pedir: pelo amor de Deus, me ajude. Nós também pedimos ao Senhor, humildemente, que Ele tenha misericórdia de nós, que cuide de nós, cuide da minha vida, cuida da minha igreja, cuida do meu ministério, Senhor, porque Ele é Teu. Eu não quero que nada seja literalmente meu, mas que tudo seja Teu, Senhor. Tem misericórdia de nós. E aí enche o nosso coração de mansidão para aceitar os ritmos da vida. Um discípulo não fica brigando com a vida. Um discípulo se coloca completamente humilhado e submisso aos desdobramentos da vida, entendendo que a sua vida está nas mãos de Deus e que Deus não comete erros. Deus não comete erros, nem com você, nem comigo, nem com ninguém. A vida transcorre para nós num ritmo pedagógico. E nós vamos aprendendo aqui e ali com muita dificuldade. Às vezes dura a vida inteira e nós não chegamos a aprender. Mas enquanto a vida está acontecendo, há um sentimento de mansidão, de humildade profunda, tomando o coração dele, entendendo que a vida tem seu ritmo e que Deus governa esses ritmos para fazer de nós um discípulo pescador de homens, para fazer de nós gente útil na sua mão. E finalmente, versículo 6, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. Stott divide a justiça pela qual nós nos sentimos famintos, que os discípulos de Jesus sentem famintos, em três partes, tridimensionalmente falando: a justiça espiritual, que é a justificação pela fé; a justiça moral, que é você, uma vez discípulo de Jesus, entendendo o que é adequado a um crente ou a um descrente, e primando por viver uma vida moralmente diferente, por força do seu compromisso com Jesus. E finalmente a justiça social, quando você olha para determinadas aberrações à sua frente e você não consegue deixar de fazer alguma coisa. Eu não estou vendo a minha vizinha. O que está acontecendo? Quando você vai lá na casa da vizinha, uma senhora de 92 anos estirada no chão, e você faz alguma coisa em favor do necessitado. Quando você é chocado com um pedinte num sinal: por favor, eu não comi até agora. Outro dia, um rapaz encontrou-se comigo e disse: moço, o senhor desculpa, eu não comi até agora, me ajuda a comer. Jesus disse: quem é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
ou se pedir um ovo, lhe dará uma serpente ou um escorpião. Existe uma carência à nossa volta. Meus queridos irmãos, vocês não queiram saber o número de gente que bate aqui na porta, buscando socorro. Gente carente, gente que não tem o que comer, não tem um arroz com feijão simples esperando depois do culto para saborear, não consegue ir a uma pizzaria, não pode ir a um restaurante aquilo. Portanto, bem-aventurados são os que têm fome de justiça. Isso não é justo. A fome é uma coisa injusta, é um negócio que massacra a gente, humilha a gente. Uma família inteira vivendo debaixo de uma marquise no meio da rua, ao sabor da chuva, do vento, do frio. Isso não é justo. Não é justo que seres humanos criados à imagem de Deus possam viver nessas condições. Então, o discípulo de Jesus, ele tem fome e sede de justiça nessas três vertentes: na vertente espiritual, na vertente moral e na vertente social. Então, não finja que você não está no mundo, que estes problemas não acontecem à sua volta. Quando estiver no seu poder, a capacidade de dar resposta a essas carências, porque todo discipulado de Jesus vai levar você a alimentar essa fome interior de justiça. Amém, irmãos? Essa é a primeira sessão do Sermão da Montanha que nós nos atrevemos a expor aos irmãos nessa noite. Esperamos do fundo do coração que Deus nos proporcione nas próximas semanas a oportunidade de cavar mais fundo nessa realidade, em nome de Jesus. Senhor,